mais, né? Eu quero honrar a Deus pela vida da minha esposa. Amém. Sem perca de tempo, meus irmãos, convido a igreja a abrir seu exemplar da Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, amém? Amém. Glória a Deus. Quando recebi o convite, e alguns dias atrás eu tive a oportunidade de vir aqui compartilhar a palavra com meus irmãos, e foi uma bênção. E eu questionando a Deus particular: Senhor, o que é que o Senhor quer transmitir para a tua igreja? Aleluia. O que tu quer passar para a igreja? Eu não quero ir sem propósito. E para a glória de Deus, quando eu pisei a planta do meu pé nesse lugar, consagrado a Deus, no que estava sendo dito pela pastora, já alegrou minha alma, porque dentro do tema que Deus ministrou ao meu coração, já estava sendo dito aqui. Eu digo obrigado, Jesus. Aleluia, Deus é bom, né? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5, que diz assim: E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eu vou ler mais uma vez esse versículo 5. E assim Pedro estava guardado na prisão. Quando eu falei guardado nessa cidade, eu tenho o costume de dizer bem assim: repita comigo. Mas pelo tamanho do ambiente, todos estão tendo uma boa compreensão. Pedro estava guardado na prisão. Ótimo, humana. Meu Deus. Aleluia. Cássio, meu, vai estar guardado, aleluia. Mas ele estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Amém? Pode tomar seu assento em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Interessante que o capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos vai ter um contexto triste, mas ao mesmo tempo atrativo pelo fato do crescimento da igreja. Glória a Deus. A igreja crescia, pregava, propagava a Cristo, a ressurreição, a salvação, o batismo, e muitos estavam se rendendo à pregação dos apóstolos. A Bíblia diz que eles estavam sobrecarregados pelo fato de muitas almas que estavam se rendendo a Deus, e a obra crescendo, ao ponto de eles se reunirem e dizer: não, nós temos que separar alguns homens para ter a missão de visitar os órfãos, as viúvas, e levar provisão para eles. Aleluia. Porque é necessário que a gente se separe um pouco e se dedique ao ministério da palavra, porque é a palavra que tem mudado a percepção desse povo. Aleluia. Eu acredito que os apóstolos lembravam acerca do que Jesus falou a eles: ei, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Aí o apóstolo João vai dizer uma das suas epístolas: são três que testificam: o Pai, a palavra e o Espírito. Então ele sentia a necessidade de se alimentar e estudar para poder transmitir ao povo. Então ele levanta alguns homens chamados diáconos para poder fazer missões. Mas tinha princípios que eles tinham que ter. Tinha alguns estatutos que eles tinham que seguir. E quais eram esses? Primeiro, um homem justo, temente a Deus, fiel, que manejasse bem a palavra, marido de uma só mulher. Eita, glória. Temente para poder executar o ministério de quê? De cuidar. Aleluia. Cuidar de vidas, cuidar de almas. Aleluia. E ao mesmo tempo não ter só um alimento físico, mas uma palavra espiritual. Então eles começam a pregar, a propagar o evangelho, a obra começa a crescer.
E muitos ali das sinagogas começaram a se levantar, montando suas panelinhas, montando suas lojas, fazendo suas reuniões para poder parar a igreja primitiva. Aleluia. Mas mesmo assim a gente viu uma sede, que nesses últimos dias a sede que eu tenho pedido a Deus, porque os dias são maus, os anos estão se passando, Jesus Cristo está às portas, mas muitos têm perdido a intensidade de viver a obra e de propagar o Evangelho. Amém. Glória a Deus. Só que aqueles homens estavam vivendo o primeiro amor, a intensidade, e não eram homens que estavam vivendo por ter ouvido falar que Jesus fez prodígios e milagres. Foi homens que vivenciou os prodígios e os milagres que o Senhor fez. Amém. Glória a Deus. E eles propagando o Evangelho, o texto vai dizer que Tiago foi levado até uma praça e foi decapitado. Só que o que me alegra é que a morte do ímpio, ela entristece a Deus, mas a morte do santo, ela é para glorificar o nome de Deus. E quando o nome de Deus ele é exaltado, glorificado, aí o Senhor se alegra. Aleluia. Tiago é morto. E quando Tiago é morto, decapitado, o mesmo texto diz que Pedro foi preso, foi levado para o cárcere. E a intensidade pelo nascimento da igreja primitiva era tão grande, a ação no reino espiritual para parar a obra, pastora, era tão grande, que quando botaram Pedro no cárcere, colocaram 3 grupos de 4 homens. 3 vezes 4, 16, 12, mais 4, 16, 8 grupos de 4, do lado de fora, dentro do pavilhão, na porta e nos pés dele. Aleluia. Quando ele entra naquele cárcere, uma igreja que amou a palavra, que tomou posse da palavra, que acreditou na palavra, que foi livre pela palavra, não aceitou. Amém, Jesus. Talvez alguém esperou elas baterem na porta de Herodes. Liberta ele. Talvez esperaram bater na porta do prefeito pedindo ajuda. Talvez esperou ir na casa de algum vereador dizendo nos socorre. Mas só que o texto vai dizer que a igreja fechou a porta. Porque eu aprendi aonde nós saímos da visão do homem, o céu se rasga. Quando a gente sai da ótica humana, aí o céu diz: agora eu entro em ação. A Bíblia diz que a igreja orava de porta fechada, mas tinha um mistério ali, incessantemente, não vai ter intervalo, alguma coisa vai ter que acontecer, mas nós não vamos parar de orar, mas a obra, ela vai continuar a crescer. Querem parar a obra, querem cessar a pregação, mas o grandão da Galileia disse assim: olhe, não se turbe o vosso coração, credes primeiramente em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar eu virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver esteja a vós também. Eu estou falando de uma igreja que está debaixo de uma promessa. Amém. Glória a Deus. Eu estou falando de uma igreja que tem convicção naquele que o escolheu. Eu estou falando para uma minoria que não está preocupado com multidão, mas está preocupado com a presença manifestada no nosso meio. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Ele foi levado preso. A igreja estava orando, de porta fechada, clamando pela vida de Pedro. Ai, eita Jesus. Glória a Deus. Só que eu quero entrar na mensagem falando do cárcere.
E o tema que o Senhor ministrou ao meu coração foi: você não vai parar. Agora me pergunta por quê? Porque ainda não é tempo. Pegou? Eita! Ai! Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago é morto. Pedro está preso. Era as festas dos Agos. A população estava tudo alegre com a festa da Páscoa. Eles não podiam criar tumulto. Matou Tiago e disse: prenda Pedro. Porque o texto diz bem assim, que isso agradava aos judeus. Quantos fariseus têm feito reunião? Esperando somente a morte do servo, esperando só a destruição da obra, esperando só o quê? Desfazer um projeto que não era de Pedro, era de Deus. Amém. Glória a Deus. Mas o que eu acho interessante é que quando Pedro entra naquele cárcere, que eles colocam as correntes nas pernas e nas mãos de Pedro, aleluia, o texto diz que Pedro olhou para um lado, olhou para o outro, talvez ele sentou, olhou para o céu e disse: Senhor, eu estou debaixo de uma promessa. Eu estou debaixo de uma promessa, papai. Então sabe o que é que eu vou fazer agora, Senhor? Eu vou descansar. Eita, meu Deus. Dentro de um contexto de prisão, qual é a paz que teu espírito pode ter? Só quem entendeu que o Senhor falou a Nicodemos: é necessário nascer de novo, porque quem nasceu de novo é como o vento. Agora me pergunte: quem é que prende ou para o vento? Glória a Deus. Tua matéria está limitada, mas o teu espírito é livre, igreja. Aquele que te convocou para essa guerra, ele te preparou, ele está te vocacionando cada dia, te dando estrutura. Mas independente da prisão que lançarem diante de ti, você não vai temer. Pedro deitou e dormiu. Aí eu me lembro de uma oração que o salmista Davi fez no verso 27. Uma coisa eu pedi, Senhor, e a buscarei, que eu possa estar todos os dias da minha vida na tua casa, para contemplar o teu poder, tuas maravilhas, a tua bondade, Senhor. Mas sabe o que é que me alegra, pastora? Não é simplesmente a oração que o salmista fez, mas é a resposta do céu. Quando ele termina a oração, quem lê superficialmente dá a entender que é o próprio salmista Davi falando, mas ali espiritualmente, na minha mente pentecostal viva e que consegue montar cenário dentro desse texto, eu imagino o céu olhando para ele dizendo: por conta dessa oração, no dia da adversidade, eu te esconderei no meu pavilhão, diz o Senhor. Tem pavilhão de Deus para quem está, para quem confia. Tem pavilhão de Deus para quem está na presença. Tem pavilhão de Deus para quem está na posição. Tem pavilhão de Deus para quem ama a obra. Tem pavilhão de Deus para quem diz: independente da guerra, eu não vou parar. Parar de quê, pregador? De adorar, de louvar, de servir, de ministrar a palavra, de ir para a obra, de evangelizar. Eu não vou parar. Pedro dormia no cárcere. Ele estava acorrentado. Só que eu imagino ele lembrando, pastora, de tudo que o Senhor propagou a ele. E quando o Senhor falou bem assim no capítulo 21 do Evangelho de João: o que é que vocês têm aí?
tinha 7, estava entre os 7. Entre os 7 estava Simão Pedro, no barco, na praia. Olhou para os seus companheiros e disse: eu vou voltar a pescar. Aleluia. Eles olharam para ele como referência e disse: eu vou também. Aleluia. Só que quando eles lançaram a rede, não pegou nada. Eles voltaram, deixou o barco a cerca de 9 metros de distância da margem e voltaram à terra. Quando ele chegou na terra, o Senhor estava lá. Ainda não tinha acontecido a ascensão, estava dentro dos 40 dias, que ele ainda estava na terra, Aleluia. após a ressurreição. Ele olha para alguns dos discípulos e diz: vocês têm o que aí para comer? Ele disse: nada. Ele volta para o barco. Volta para o barco. Glória a Deus. Quando ele volta para o barco, ele diz: agora pega essa rede fraca que você tem. Glória a Deus. Pega essa rede fraca, pequena, que diante dos homens não tem estrutura para carregar cardume, e lança ela direito aí. Aqui o Senhor está falando acerca da obediência. Lance. Ele lança. Quando ele lança, 150 peixes. Observação: grandes. Glória a Deus. Aleluia. Tem peixe grande vindo aí. Amém. Glória a Deus. Dá para lá do povo. Glória a Deus. Observação, o texto diz bem assim, mas a rede não quebrou. Pegou? Disseram assim: é pequena, a estrutura para comportar gente grande não dá. Se preocupa não, é pequena, mas a rede suporta. Ai, Jesus! Aleluia. Quando eles voltaram, já tinha pão na brasa. Pegou? Porque tem um altar preparadinho, consagrado, santinho, separado. E quem está paneando ele, limpando, cuidando, guarda a vida os pés do pecado também, dizendo aqui: esse lugar é teu, papai. O lugar é santo. Aqui tu tem liberdade. Aqui tu tem ousadia. Aí quando eles voltam para a margem, ele diz: já tem pão, agora traga algum desses peixes e vamos sentar aqui. Quando ele olha para Pedro, diz: Pedro, agora vamos ter um particular nós dois. Talvez Pedro lembrou na hora, quando ele negou o Senhor por 3 vezes, e lembrou até talvez do canto do galo. Mas o Senhor olha para ele e diz assim: Pedro, talvez foi até com carinho, Pedrinho, você me ama? Ele olha e diz: Senhor, tu sabes. Então apacento meus cordeiros. Glória a Deus. Aí ele pergunta de novo: Pedro, tu me ama? Ele disse: Senhor, eu amo, então apacenta minhas ovelhas. Aí ele fala de novo: Pedro, tu me ama. Quando ele fala a 3ª vez, Pedro se constrange, porque vai ter momento que vai ser necessário você ser constrangido para entrar na posição. Mas você vai saber se constranger para você ter um choque de realidade e dizer: para onde irei? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pois bem, apacenta minhas ovelhas. Mas eu vou te dar uma notícia. Enquanto você é novo, você vai para onde você quer. Em outras palavras, você é novo, tomava suas próprias decisões. Mas quando você for velho, Pedrinho, tu será levado para onde você não quer. Só que o texto dá a referência no final, que a Alice ainda estava falando acerca da morte dele. Observação: quando for velho, pegou, aí ele está lá dentro do carro, ele deitado, olha. Talvez estava dizendo: estou todinho para cortar tua cabeça. Aí ele olhando para dentro da alma dele, dizendo: o Senhor disse que é quando eu tiver velho, ainda tem chão, ainda tem obra, ainda tem toco para arrancar, ainda tem terra para, tem semente na mão e tem um campo que eu vou ver crescer, florescer e vou contemplar a colheita. Aleluia. Eita, papai. Aí ele está dormindo
avançando. Só que o interessante, a igreja não parou de orar. Porque a igreja que confia persiste, igreja que confia persevera, igreja que confia é igual o crente que consulta, crente que avisa, fala e vai e quebra a cara, mas crente que consulta diz: Senhor, eu até quero ir, mas me dá a direção. O salmista Davi vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Só recebe resposta quem persiste, só recebe resposta quem persevera, só recebe resposta quem tem constância na obra. Aleluia! Louvado seja Deus. O cárcere estava fechado, estavam todos ali olhando, a guardaria talvez olhava para ele e dizia: estou doidinho para arrancar a cabeça dele, estou doidinho para levar ele diante da multidão. A bancada está assim preparada, o inferno, a reunião está assim, tem nome, tem todos os nomes detalhadinhos lá, é fulano de tal, Beltrano de Ciclano, fulano de Beltrano. Estou doido para acabar com isso, estou doido para parar a hora, estou doido para travar a chamada. Está tudo preparadinho. Só que aquele que escolheu essa obra aqui é o Senhor dos Exércitos. Eu não vi nem ouvi o Senhor dos Exércitos entrar numa peleja para perder. Já viu? Não. Meu Deus, olha, Davi, quando olha para Golias, ele diz bem assim: olha, tu vem a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Davi perdeu? Não. Voltou com a cabeça de Golias e com a espada dele na mão e dizendo: o Senhor nos entregou os filisteus, o Senhor nos deu vitória, o Senhor entregou nossos inimigos em nossa mão. Observação: ele entrou no cárcere com capa, com cinto e com sandálias nos pés. Quando ele viu o cenário, meu irmão, talvez como homem ele tenha olhado e dizer: talvez chegou meu fim, talvez acabou aqui, mas eu não vou deixar no caminho, eu vou deixar perto de mim, porque minha capa, meu cinto e minha sandália. Glória a Deus. Tem prisões, cárceres que Deus permite para tratar com crente que tem chamada, crente que tem negócio com Deus, que pela opressão do momento, pelo ambiente, pela luta no lugar, ele chega até a pensar em abrir mão da chamada, abrir mão daquilo que Deus confiou, abrir mão daquilo que Deus entregou em suas mãos. Só que quem tem chamada pode até tentar deixar no caminho, mas não consegue. Quem tem promessa pode até tentar parar, mas não vai conseguir. Porque nem para ser projeto falido você serve mais, nem para desistir da chamada você consegue mais. Aí o texto diz que um anjo desceu no cárcere. Glória a Deus. Às vezes Deus vai marcar encontro contigo. Às vezes Deus vai criar situação para você entender que é necessário se posicionar, para você ter consciência que ainda não é o fim, que ainda ele não terminou, e que se você ainda vai viver a totalidade da promessa. Talvez alguém está olhando e está dizendo faliu, talvez alguém está olhando e está dizendo não vai mais avançar, mas o Senhor está dizendo: eu observei que você até tirou do pé, mas não jogou fora, que você até descobriu a capa, mas não dispersou, que você até tirou o cinto, mas enrolou e deixou do seu lado, porque você olha para o tempo e diz bem assim: para onde eu vou? Se quando eu olhei para o mundo não sinto mais prazer de estar lá, quando eu olho para trás eu digo: eu não quero retroceder, e quando eu olho para o lado eu digo: não há tempo de desistir, quando eu olho para o outro diz: alguém vá, avance, mas quando eu olho para frente eu só vejo a cruz. Glória a Deus. Aí eu vejo o apóstolo Paulo falando aos Filipenses no capítulo 3, versículo 12: esquecendo-me das coisas que se passaram e avançando para as que estão diante de mim. Ele, o que passou, passou. Olha para o alvo, olha para
para Cristo, olha para quem te escolheu, olha para aquele que te, meu irmão, preparou para esse momento. Amém. Glória a Deus. Glória. Aleluia. O anjo olha para ele, balança e diz: acorde. Às vezes vai ser necessário alguém nos chacoalhar para a gente se acordar. Olhar para a realidade e dizer: Senhor, eu tenho que me posicionar. Quando ele se levanta, o anjo olha para ele, porque o Espírito vai te dar direção, vaso. Ele não vai deixar você sem direção, não. Ele não vai mandar você se posicionar sem propósito. Ele não vai mandar você se levantar sem te dar um endereço, um caminho, uma direção. Aí ele olha para aquele homem lá deitado e diz: se levante. Mas agora a primeira coisa que você vai fazer: calce os seus pés. Ei, a preparação do evangelho que eu coloquei dentro de ti, ela só vai sair de ti naquele dia, porque vai ser necessário você prestar conta, mas ela está aí, e o Senhor está dizendo: começa a movimentar o que eu já te dei, começa a movimentar o que eu já te confiei. Agora coloca o cinto, rapaz. O que é o cinto? Autoridade. Eu já te dei autoridade, rapaz. De quê? De pisar em serpentes e escorpião. De dizer pro monte: salta-te e planta-te no mar. Agora coloque a capa. Mas não é uma capa que esconde defeito. Não é uma capa que disfarça e finge ser que não é. Não é uma capa de aparência, mas é uma capa que te tira a visão de quem tem olhos ruins. É a capa que te livra da visão humana, da percepção do homem, de olhar com sentimento de incapacidade, de inferioridade, de dizer: se não serve, se não vai, se não é. Coloca a capa, saia da visão dele, e quando você sair da visão, se prepara, porque eu vou te arrebatar, eu vou te movimentar, eu vou te tirar do cárcere, eu vou te tirar dessa prisão, eu vou te tirar desse cativeiro na tua mente. E quando você estiver fora, tu vai olhar e vai dizer: eu pensei que era um sonho. Mas eu estou observando que eu estou livre. Eu estou observando que eu estou do lado de fora do cárcere. Então peraí, eu já sei para onde eu vou, porque o mesmo que me livrou me deu também direção. E ele sai pelas ruas. Quando ele vai se deparar, ele está na porta da igreja. Ele está na porta daquela casa onde a igreja estava reunida em sessão de oração. Ele bate na porta e alguém talvez chegou e disse: quem é? Ele disse: sou eu. Aí o texto diz bem assim: conheço essa voz, parece a de Pedro, mas é impossível, porque ele foi preso. A gente viu quando decapitaram Tiago, e é impossível ele ter se livrado das garras daqueles homens. Só que quando Deus quer avivar e alimentar a fé do crente, Deus cria situações e faz o improvável acontecer. O improvável. Quando eles abrem a porta, Pedro chega e diz: o Senhor me livrou. Por quê? Porque ainda tem uma caminhada, ainda tem um projeto, a igreja ainda vai crescer. Ei, Pedro não ia parar ali no auge da tua idade, não. Ele ia passar ainda, ele ia se tornar um ancião, e ele ainda ia receber o título, sim, de quê? De presidente da primitiva. Então o Senhor não deixou acabar no cárcere. Quem disse a você que a história acabou? Quem disse a você que o projeto faliu? O Senhor ainda vai concluir. A tua história não acaba no cárcere. A tua história se completa no reino. A tua história não acaba segundo a vontade do homem, mas ela acaba dentro da direção de Deus. E eu encerro aqui. Você não vai parar. Aquele que te escolheu para essa hora também te preparou, te vocacionou, te deu estrutura. E ele libera a palavra. Vai em frente, levanta a cabeça, propague o reino. Os dias são maus, mas tu está com o autor e consumador da sua fé. Amém? Eu agradeço a oportunidade.